multiplicar o patrimônio. Essa é a principal intenção dos participantes do mercado financeiro. Para isso, investidores recorrem a análises realizadas por analistas que estão divididos em duas principais classes: analistas fundamentalistas e analistas técnicos ou gráficos. No vídeo de hoje, a gente vai rapidinho conversar um pouco sobre cada tipo de análise e entender suas principais diferenças. Meu nome é Giancarlo Pagano, eu sou analista aqui da Nose Finance e vou bater esse papo com vocês. Bom, antes de tudo eu gostaria de pedir para você já deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro dos nossos conteúdos. A gente está com uma equipe de analista produzindo bastante conteúdo para vocês. Nos siga nas redes sociais, mas vamos para o que importa. Então, começando um pouquinho sobre a análise fundamentalista. O que é a análise fundamentalista? O que ela estuda? Quais são as principais inferências que a gente pode tirar a partir da análise fundamentalista? Então, o que a análise fundamentalista busca? Chegar ao valor intrínseco de uma empresa. Ou seja, para se chegar ao valor intrínseco de uma empresa, nós sabemos que o objeto de estudo da análise fundamentalista é a companhia, a empresa. Então, a partir de uma análise da empresa, que vai envolver uma análise macroeconômica, uma análise setorial, uma análise financeira, uma análise da empresa, do seu modelo de negócio, de suas demonstrações contábeis, seus múltiplos. Então, a partir dessas análises, a gente vai tentar chegar ao valor justo daquele papel, ou seja, seu valor intrínseco. Tá? Essa é a introdução da análise fundamentalista. Por outro lado, a análise técnica desconsidera tudo isso. Na análise fundamentalista, a gente faz uma equivalência de que informação é igual a lucro, no sentido de que, pela informação em sua análise, nós conseguimos chegar ao lucro. Informações valiosas, que são dispostas, às vezes, de maneira desigual e limitada. Pela análise técnica, a gente desconsidera isso e considera o nosso objeto de estudo a ação, não mais a companhia, sua ação. Então, PETR4 é objeto de estudo da análise técnica, enquanto a empresa Petrobras é objeto de estudo da análise fundamentalista, trazendo um exemplo real aqui para ficar mais claro. Tá? Como que a análise técnica vai tentar chegar no lucro? Que é o que tange tanto a análise fundamentalista quanto a análise técnica. É esse desejo de multiplicar o patrimônio, multiplicar o capital investido, pelo sentimento do mercado. Então, pela análise do comportamento da ação no passado, ou seja, uma análise gráfica aí, você vai tentar entender o sentimento do mercado, encontrar padrões, identificar tendências, identificar ciclos e lucrar a partir desse sentimento. Enquanto a análise fundamentalista, a gente pode considerar que é o que gera esse sentimento, um dos fatores que gera esse sentimento, que gera a volatilidade que existe no mercado, que torna possível lucrar a partir da análise técnica. Tá? Bom, eu vou apresentar minha tela para vocês e vou conversar um pouquinho sobre algumas ferramentas que a gente pode utilizar para esse tipo de análise, entendendo um pouquinho na prática. Então aqui é uma fórmula EV, nesse caso Enterprise Value, ou valor da empresa, uma fórmula de valuation por fluxo de caixa descontado. Tá? A gente não vai tentar entender essa fórmula agora. TV valor terminal, valor residual. Depois a gente pode fazer outros vídeos ensinando algumas técnicas de valuation, essa técnica do desconto de fluxo de caixa. Mas o que eu quero trazer aqui na análise fundamentalista, que é o que a gente está vendo por essa fórmula, a gente está tentando chegar ao valor intrínseco, ao valor de fato dessa empresa. Tá? E para isso, é necessário realizar uma análise, como eu disse, de outros fatores. Aqui, eu vou mostrar algumas maneiras que a gente encontra as informações dispostas aos analistas fundamentalistas, onde elas se encontram e como nós podemos analisá-las, de maneira bem breve. Tá? Então, aqui eu estou no site de relações com investidores da Cogna, uma empresa do setor de educação, listada na Bolsa Brasileira, na B3, e vou mostrar aqui como que a gente poderia, por exemplo, analisar algumas informações financeiras, algumas informações contábeis dessa empresa. Então a gente viria aqui no site de relações com investidores, às vezes pode ser um pouco complexo ver no começo, mas nesse caso tem serviço aos investidores, central de resultados. Você consegue também falar com a RI, tirar alguma dúvida que você teve
sobre os balanços, as demonstrações, enfim, sobre as apresentações institucionais. Mas nesse caso a gente vai ver aqui então release de resultados trimestrais, nesse caso primeiro trimestre de 2022. A gente clica, aqui eu já tinha aberto, e aqui então a gente conseguiria ver algumas informações contábeis, algumas informações como está aqui disposto de governança da empresa, referente principalmente ao primeiro trimestre de 2022, tá? Lembrando que hoje estamos em julho de 2022, tá? Aqui, ó, balanço patrimonial societário, demonstrativo do resultado societário trimestral, tá? Então, fluxo de caixa, nós já falamos aí que utilizam desconto de fluxo de caixa para chegar ao valor intrínseco. Fluxo de caixa é algo extremamente importante na análise, principalmente fundamentalista, de uma empresa, tá? E a partir dessas informações, nós conseguimos montar alguns múltiplos contábeis, que também são utilizados pela análise fundamentalista. E onde nós podemos achá-los? Então, um site que tem isso, Status Invest, por exemplo. Bom, vou colocar aqui rapidinho. Vamos buscar, pegar uma empresa com essa segmentação. Então, aqui nesse caso, esse ticker WLMM, indústria, do setor de indústria e comércio. Aqui nós conseguiríamos ver algumas informações contábeis, alguns múltiplos, de maneira bem sintetizada, bem acumulada em um lugar só, então é mais fácil para você fazer uma busca rápida, comparar com outras empresas, tá? Então, isso é bem legal. Você poderia também vir aqui, por exemplo, buscar Petro 4 e você veria essas informações referentes à Petrobras. Aqui algumas informações, então, dividend yield, preço sobre lucro, preço sobre EBIT, preço sobre EBITDA, enfim, alguns múltiplos que, ao decorrer do tempo, você vai pegar uma familiaridade, nós vamos ensinar como analisá-los aqui na Nose Finance, tá bom? E outra ferramenta que é possível encontrar esses múltiplos também, que a gente utiliza bastante, fundamentos, tá? Então aqui você vem no fundamentos, eu estava vendo da Cogna, então você coloca o ticker da empresa que você quer exibir, e você vai ver aí a cotação, data da última cotação, alguns múltiplos, como eu trouxe, PL, PVP, as oscilações, alguns dados de balanço patrimonial, que normalmente você consegue ver aqui na central de resultados, no RI, tá, da empresa. Empresas de capital aberto são obrigadas a dispor essas informações ao mercado, tá bom? Aqui a gente conseguiria ver também a listagem. Então, bem legal essas ferramentas. Por outro lado, na análise técnica, a gente utiliza ferramentas para analisar gráficos, tá? Então, nesse caso, eu vou trazer duas principais aqui que a gente utiliza. Uma que a gente utiliza mais para criptomoedas e outra para o mercado em geral. A primeira delas, aqui, TradingView. Então, você escreve na internet tradingview.com e você vai cair nessa tela aqui. Você, da mesma forma como a gente colocou no Fundamentos, a gente vai colocar no TradingView, por exemplo, Petro 4. Então aqui, deixa eu abrir só a ação. Vamos colocar um gráfico em linha para ficar mais simples. A gente conseguiria ver a evolução da ação referente à data. No eixo X aqui a gente vê a data e no eixo Y o preço. Então, em cada fechamento, nesse caso está semanal, vamos supor não, né? Aqui, ó. Na semana, no dia 14 de março de 2022, o fechamento semanal foi de, aqui em cima, 27,48, tá? Não, perdão, 25,28 aproximadamente. Aqui, 25,19, tá ali em cima. Então, na sexta-feira, com o fechamento do mercado dessa semana, Petro 4 estava sendo cotado esse valor. Então, você traçaria um ponto no gráfico. E assim sucessivamente, conforme se passarem as semanas, e você liga esses pontos. E assim você forma, por exemplo, esse gráfico em linha. Tá? E isso é muito utilizado pela análise técnica. Tanto para realizar análises, desenhar linhas de tendência, identificar suportes, resistências. Depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas, pela análise técnica, lembrando, pelo desenrolar do preço das ações, nós conseguimos identificar o sentimento do mercado
e tirar algumas conclusões. Então aqui o sentimento do mercado desde o Corona Crash a gente pode ver que é um sentimento otimista, digamos assim, com o Petro 4, embora ela oscile no meio do caminho. Ela suba, caia, isso é a volatilidade. É o potencial que um papel tem de variar em torno do seu valor intrínseco, tanto para cima quanto para baixo. E um dos principais fatores que causa isso é justamente o sentimento do mercado, que é o que a gente busca analisar com análise técnica. Tá aqui, era uma análise. O TRDR a gente utiliza bastante mesclando análise técnica com análise de sentimento, porque ele tem alguns indicadores que não são tão agradáveis, tão amigáveis pelo TradingView, como por exemplo, Long Short Ratio, que é um índice entre o número de contratos comprados e o número de contratos vendidos, o que no mercado de futuros, nesse caso está segmentado pela Binance Futures, nesse par, Bitcoin Tether, Bitcoin / USDT. Tá? Então aqui a gente vê o preço do Bitcoin com candles, nesse caso são velas, depois a gente pode explicar um pouquinho como funciona esse tipo de gráfico, dispostas a cada 15 minutos. Aqui a gente vê o Open Interest, que é o interesse, o número de contratos abertos, então o interesse no mercado de futuros, e aqui o Long Short Ratio, por exemplo. É uma ferramenta que a gente utiliza considerando que é para análise técnica, só que a gente utiliza ela também considerando que podemos inserir uma análise de sentimento com indicadores do mercado de futuros, que é algo bem legal para o mercado de criptomoedas. Uma vez que, embora a gente utilize também a análise on-chain, que seria algo mais parecido com a análise fundamentalista para criptomoedas, a gente sabe que um dos principais desafios da contabilidade, e eu me permito dizer isso, estudo na Universidade de São Paulo Ciências Contábeis, isso é um tema que a gente aborda bastante, é a dificuldade em se precificar criptoativos. É um desafio para a contabilidade isso hoje, o que já não é tanto, embora ainda seja um desafio, e daí que vem o lucro de quem acerta, mas não é tanto um desafio, por exemplo, para análise de empresas, utilizando a análise fundamentalista. Tá bom? E aqui só ia trazer um exemplo de um slide de uma apresentação que a gente fez ainda nesse ano, de como, por linhas de tendência, por exemplo, identificar o sentimento do mercado. E aqui é um exemplo da análise técnica. Então, aqui, o que é uma linha de tendência? Né? Você une uma tendência, por exemplo, de alta, é quando nós vemos o preço da ação formar topos e fundos ascendentes. Quando a gente identifica isso, nós traçamos uma linha que une a maioria dos fundos dessa tendência de alta, o ativo está subindo, e então nós traçamos aí a linha de tendência, nesse caso de alta. Então, de 2001 a 2006, nós vemos que o ativo se comportou majoritariamente nessa linha de tendência de alta verde, com uma angulação. Depois, de 2005 até 2009, nós vimos o ativo acelerar o seu crescimento, então crescer percentualmente 139%, 63%, mas em um espaço de tempo menor ou muito semelhante. Então nós traçamos uma linha de tendência mais alta aqui, mais acentuada, digamos assim, mais acentuada. E por fim, de 2009 a 2011, em praticamente 2 anos, nós vimos o papel se valorizar mais do que ele se valorizou tanto de 2005 a 2009 quanto de 2001 a 2004, em uma linha de tendência mais acentuada ainda. Então, isso mostra a evolução do sentimento do mercado nesse papel, no ouro nesse caso, mostrando aí, então, uma elevação no otimismo, chegando talvez a beirar a ganância nesse papel. Tá? E aí nós podemos operar testes em linha de tendência ou rompimento, mas isso fica para um próximo episódio, tá bom? Para a gente conversar melhor. Então, é isso, pessoal. Essas são as principais diferenças entre análise fundamentalista e análise técnica. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, de curtir, de se inscrever no canal e de nos acompanhar por nossas redes sociais, tá bom? Tanto Twitter quanto Instagram. Espero que vocês tenham gostado, tirem bom proveito dessas informações. E eu sou Giancarlo Pagano, analista da Nose Finance, e me despeço de vocês aqui. Tchau, tchau.